O Atlético teve uma rodada que não foi satisfatória, né, para a tabela do time alvinegro no Campeonato Brasileiro. Não é isso, Cláudio Rezende? Galo que acompanhou a rodada de hoje e ela foi ruim para o Atlético. O time voltou à zona de rebaixamento com o empate de ontem com o Mirassol. Estava vencendo até nos acréscimos do segundo tempo. E hoje o Atlético retornou para as últimas posições na tabela de classificação. E fica sempre, né, o alerta, porque o Campeonato Brasileiro muito equilibrado, jogos difíceis para todo lado e o Galão da Massa precisa reagir. Tem que ter uma sequência boa de vitórias, o que não aconteceu até aqui na competição. A gente vai trazer números aí do Galo após o campeonato estadual. E os números não são bons do Atlético Cuca neste momento, tentando reinventar esse time com muitos desfalques. Após o Campeonato Mineiro, que conquistou o hexacampeonato, foram 9 jogos, apenas 2 vitórias. Foram 5 empates e 2 derrotas. Essas 2 vitórias, uma contra o Deportes Iquique pela Copa Sul-Americana e o duelo contra o Botafogo no Brasileirão. E 5 empates, muita coisa, principalmente quase todos eles em se tratando de Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana o Galo empatou também contra Cienciano e Caracas, que dá um aproveitamento de 40% e 11 gols feitos, 9 sofridos. É uma situação aí que preocupa, porque o Galo, como visitante no Campeonato Brasileiro, o time acabou sofrendo 2 gols em todas as oportunidades, contra o Grêmio, contra o Santos, quando perdeu as partidas, e ontem o empate com o Mirassol. O time sofreu 2 gols novamente. Pois é, um empate amargo contra o Mirassol e a tabela começa a preocupar também o Atlético, né? Perdendo pontos, e a tabela diz muito sobre o campeonato que o Atlético pode ter, né, pela frente. E principalmente nesse momento em que o atleta tá perdendo jogadores, né? O atleta com dificuldades em 3 competições, vai ter um jogo agora que não vai ser fácil, hein? Jogo contra o Maringá não é fácil. Maringá é um time muito chato. Maringá dentro de casa é muito perigoso. Acompanhei as finais do Campeonato Paranaense, em que ele foi vice-campeão. 3-0 no Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, assim, é um time muito difícil, aquele time tinhoso, e o Atlético vai ter que ficar atento e jogar muito. Meu caro Cláudio Rezende, um Atlético que tem desfalques, e como vai ficar o time daqui pra frente, hein, Cláudio? Com os desfalques importantes que seguem atormentando o técnico Cuca, e mais uma viagem. Nessa segunda-feira tem treinamento pela manhã e partiu Maringá. O voo fretado com a delegação do Atlético, previsto para 12h40, já chegando 2h30 da tarde no interior do Paraná. É o primeiro jogo do mata-mata. O Atlético depois decide em casa, na Arena MRV, mas precisa de um bom resultado para confirmar o favoritismo nesse duelo contra o Maringá, que vem com uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, mas há uma diferença muito grande de orçamento, de qualidade técnica entre as equipes. O técnico Cuca aguardando a situação do Alan Franco, que deve ficar fora. Ele teve uma entorse no joelho direito, agora esperando saber se teve lesão ou não. Ele voltou de uma lesão recente, justamente no jogo contra o Mirassol, e teve o problema novamente. Lianco segue fora, assim como o Gabriel Menino, o Guilherme Arana, o Júnior Santos. São baixas importantes que o Galo tem. Todos os jogadores citados estão ainda no departamento médico. Cláudio Rezende, agora a sequência também muito pesada, né? O Atlético tem jogos importantes e o elenco começa a preocupar o técnico Cuca. É uma preocupação que o Atlético já tinha, e ela se complicou, né? A situação do Galo com as lesões de jogadores importantes. Se a gente pegar aí Gabriel Menino, Alan Franco, Arana e Lianco, todos eram titulares da equipe. O Gabriel Menino até chegou a perder a posição, mas no momento melhor do Atlético na temporada, ele era figurinha carimbada na escalação do técnico Cuca. E agora são mais 3 viagens em sequência. A primeira é esta, na duelo de terça-feira, Copa do Brasil contra o Maringá.
Depois, na outra segunda-feira, o Galo vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e, na sequência, direto para o Chile, para o duelo contra o Deportes Iquique. O Galo que está com uma classificação mais encaminhada, pode ter essa situação aí melhor para as próximas rodadas na Sul-Americana, precisa melhorar no Campeonato Brasileiro e tem a milionária Copa do Brasil também pela frente aí, esse duelo contra o Maringá. Pois é, Cláudio Rezende, agora a Copa do Brasil, o elenco vai ficando apertado, Romano. Pois é, e não tem na categoria de base quem você possa buscar para te ajudar. Então o Atlético está vivendo aí esse momento. Não tem lateral esquerdo porque o único lateral de origem esquerdo está machucado. Perdeu o Lianco machucado. Agora o Alan Franco tinha machucado o joelho e caiu em cima do braço, levou uma preocupação. O Gabriel Menino machucou o joelho. Quer dizer, a situação está ficando complicada. E quando o Cuca, e aqui não sou advogado do Cuca não, viu? Porque eu acho que ele tem errado muito na escalação do Atlético. Acho que ele tem errado em algumas posições ali, a insistência com alguns jogadores. Mas quando o Cuca falava que o elenco do Atlético era curto, ele tinha razão. Verdade, e volta e meia ele fala sobre isso, né? Fala, cobra reforços, porque se o Atlético quiser brigar por alguma coisa esse ano, ele precisa reforçar. O Atlético tem posições muito carentes nesse momento no seu elenco. E outros jogadores, inclusive o Cuca insiste, esses já a torcida já perdeu a paciência e a gente já viu que desse mato não vai sair lenha não. E o destaque final do Galo, Cláudio Rezende. O técnico Cuca aguarda o departamento médico nesta segunda-feira para saber a real situação de Alan Franco, que deixou o jogo em Mirassol com uma entorse no joelho direito, o mesmo joelho que o tirou de 15 dias de jogos do Galo. Naquele momento teve uma lesão no menisco colateral medial do joelho. Agora o jogador será reavaliado. Se não tiver condições de jogo contra o Maringá, o técnico Cuca vai ter que repensar a formação de meio campo para esse desafio. Seguem fora também Júnior Santos, tenta se recuperar de lesão muscular, assim como o Arana e o Lianco. Gabriel Menino vai demorar um pouco mais, teve lesão no joelho esquerdo. O Atlético que viaja nesta segunda-feira rumo ao interior do Paraná. Obrigado, Cláudio.